O galo está contente. Melhor assim, né? Que Jesus abençoe a todos nós, trazendo muitas bênçãos de saúde e alegria para todos nós. E peço a Jesus para que possa nos instruir nesta noite, que possa colocar aqui as palavras dele e que possa realmente falarmos aqui coisas que sejam úteis, coisas que sejam necessárias para todos que aqui vieram. Para nós é uma alegria imensa e nós vamos começar o nosso estudo pedindo a Jesus em favor de todos, para que a misericórdia divina possa ir na casa de cada um, tirando de lá toda doença, toda maldade, trazendo paz e harmonia entre o casal, entre os filhos, entre os irmãos e os jovens casais, que sejam abençoados na sua tarefa, que Jesus esteja no coração deles, que possam ter emprego,
que possam ter casa para morar e que possam receber os filhos de Deus como seus verdadeiros filhos, para quando chegar o fim desta vida, devolver os filhos de Deus cheios de sabedoria, cheios de bondade. E nós vamos começar lembrando uma página do professor Júlio César de Mello e Souza, que adotou o pseudônimo de Malbataan. Ele trouxe para nós um conto que eu achei muito interessante, que cabe muito bem no nosso estudo de hoje. Fala da noiva de Ramayana. Na opulenta cidade de Badu, na Índia, vivia faz muitos anos, um jovem rico de grande nobreza, chamado Ramayana, que possuía todas as virtudes desejáveis e era, além disso, hábil e valente no manejo dos cavalos de guerra. 3 encantadoras donzelas, Nangi, Laíra e Lamite, desejavam o coração do garboso e gentil Ramayana. Cada uma delas parecia receber as demais em beleza de formas, graças e gestos e sorrisos. Não sabendo o generoso Ramayana qual das 3 lindas escolher para a esposa, procurou um velho sacerdote chamado Vidarbha, que morava na cidade, e pediu ao orientador que lhe indicasse um meio seguro e discreto de averiguar qual das 3 moças seria mais prendada. Aconselho-te um artifício extremamente simples, disse o sábio sacerdote ao jovem namorado: dá a cada uma das jovens um prato de arroz, e no meio do prato terás previamente escondido uma pedra preciosa, e pede-lhes que te preparem um gostoso manjar. Depois de aprontar cuidadosamente os 3 pratos, conforme determinara o sacerdote, Ramayana foi à casa da formosa Nangi e disse-lhe: venho pedir-te, minha querida, que me prepares tu mesma, com este arroz, um manjar. Virei dentro de 7 dias saborear a iguaria que fizeres. Idêntico pedido fez Ramayana logo depois para Laíra e para Lamite. No dia marcado, ao cair da tarde, foi o jovem Ramayana, em companhia do bondoso sacerdote, à casa de Nangi. A jovem conseguira, com o arroz que lhe dera Ramayana, um manjar finíssimo e saboroso. Como és habilidosa, ó bela Nangi, exclamou o jovem cheio de entusiasmo. Feliz o mortal que te has de escolher para a esposa. O velho guru disse, porém, baixinho ao discípulo: esta jovem é realmente, como disseste, bastante habilidosa, mas não te poderá servir por esposa. Ela é desonesta, é egoísta, pois tendo encontrado a pedra preciosa no meio do arroz, guardou-a sem nada dizer-te. E prosseguiu: a mulher desonesta, meu filho, e egoísta, é como um tigre faminto na floresta, que tanto devora um ladrão como um santo. Ramayana e seu mestre despediram-se de Nangi e dirigiram-se em seguida à casa onde morava Laíra. Não menos delicioso estava o pudim que Laíra fizera. Ao prová-lo, Ramayana ficou maravilhado. Não há elogios dignos deste apetitoso prato. Jamais me foi dado saborear iguaria tão fina. Estou encantada. Mais encantada estou eu ainda, disse a bela jovem, pois no meio do arroz achei um valioso brilhante, com o qual mandei fazer para mim este lindo anel. E estendendo a mão fina e perfeita,
mostrou ao namorado a riquíssima joia que lhe cintilava no dedo, esguio e branco. Mas, sem que Lara percebesse, o sacerdote murmurou ao ouvido do jovem Ramayana: esta moça é predada, meu filho, é honesta, mas tem, a meu ver, um grave defeito. É egoísta. A mulher egoísta é como o pássaro que devora a semente para que ninguém possa comer os frutos. E rematou em voz baixa: deixemos esta casa, meu filho. Vejamos como vai receber-nos a formosa Lamite. Ramayana seguiu no mesmo instante para a casa de sua terceira apaixonada. Acolheu o Lamite com grande satisfação, oferecendo-lhes um lauto banquete. Que vejo! Exclamou o jovem Ramayana. Pedi-te que me fizesses apenas um manjar com a pequena porção de arroz que te dei, e enquanto iguarias tão diversas e tão finas, que só mesmo na ceia de um príncipe poderiam figurar? Pois tudo isso que aí está, disse a jovem, preparei apenas com o arroz que me trouxeste. Como foi possível este milagre? Perguntou o jovem príncipe. Nada mais fácil de explicar, disse Lamite. Ao examinar o arroz, achei um brilhante. Se esse brilhante veio com arroz, pensei comigo, deve contribuir para a preparação dos pratos. E assim resolvi empenhar o brilhante. Com dinheiro obtido, comprei vários ingredientes para as demais iguarias que aí estão. Mostrei-os a minhas vizinhas, que encantadas me pediram lhes ensinasse a tão bem fazê-los. Aceitei, recebendo de cada uma delas 2 moedas valiosas. Foi com esse dinheiro que consegui retirar o brilhante do penhor. E entregando a Ramayana a pedra preciosa, disse: aqui está o brilhante, guarda-o, ele é teu. O sábio sacerdote, conduzindo o rapaz para o canto da sala, disse-lhe: meu filho, casa depressa com essa moça, casa hoje mesmo, com esta meiga e preciosa menina. Ela é, ao meu ver, habilidosa, honesta, boa e econômica. E concluiu com firmeza que os anos e a experiência lhe garantiam: a mulher econômica, meu filho, é como a formiga, que nunca joga fora da sua casinha os grãos preciosos de seu alimento. O jovem Ramayana seguiu sem hesitar o conselho do sábio sacerdote e viveu muitos anos felizes, sem jamais esquecer os profundos ensinamentos que orientam a sua fé. Bacana, né? O que vocês acham do critério? Honestidade, economia, esperteza. Está faltando nada, não? Amor. É? Amor, filho, capricho que ela fez comigo. Está vendo? O sábio monge experiente viu o lado financeiro da coisa, o lado da honestidade, que são coisas maravilhosas, são coisas da máxima importância. Mas faltou ali o ingrediente mais importante, no meu entendimento, que é o amor, né? Porque tudo muda na vida, tudo passa, tudo transforma. A única coisa que fica de verdade na vida é o amor que uma criatura dedica para outra. Concorda? O tempo, a guerra, a velhice, as doenças, as adversidades, a pobreza, tudo isso pode acontecer na nossa vida, não pode? Pode acontecer. Graças a Deus nós estamos no Brasil, a pátria do Evangelho. Fazem mais de 100 anos que nós não temos guerra. A última guerra foi em 1864, Guerra do Paraguai, de 1864 a 1868, que
que é tema de um livro espírita. Que livro que é? Você sabe? Entre a terra e o céu. Quem não leu devia ler, porque é fora de série. O livro do André Luiz, psicografado pelo Francisco Cândido Xavier. Tudo começou na Guerra do Paraguai, mas vamos voltar para cá. E o tema lá também é o amor. O amor mal conduzido. Os espíritos superiores falam mais bonito ainda: a afetividade mal conduzida. É nosso problema, né? Todos nós queremos ser amados. Nós sentimos necessidade de ser amados, mas poucos se esforçam para amar. E Francisco de Assis ensina. Engraçado que os superiores estão sempre na nossa frente. Francisco de Assis ensina que é melhor amar do que ser amado. Será por quê? Né? Vamos pensar nisso aí? Então, vamos voltar para Jesus. Jesus falou e Mateus escreveu, porque Jesus mesmo não escreveu nada. E tudo que foi escrito, do que Jesus falou, foi escrito muito tempo depois. O único evangelho que foi escrito na época de Jesus, ou pouco tempo depois da partida de Jesus, foi Mateus. Então Mateus escreveu, em verdade, escreveu o que Jesus falou. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu. E tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Nossa, deu um frio na barriga, não deu? Essas briguinhas que a gente tem com a mulher, né, com a namorada, essas briguinhas que a gente tem com a mãe, com o pai, com os irmãos, uma semana sem conversar, né? Meses. Tem uns que fica inimigo a encarnação toda. Só vai depois rever no dia do velório. Não é triste isso? Pois é. Desligou na terra, está desligado lá do outro lado. Sabia disso, gente? Desligou aqui, está desligado lá. Ligou aqui, isso aqui é difícil. Ligou aqui, está ligado lá. Quem tem amantes, quem frequenta a prostituição, ligou aqui, mesmo que ninguém saiba, está ligado lá. Vai encontrar lá. Lembra do livro Nosso Lar? Todo mundo leu, mas ninguém lembra, né? O livro Nosso Lar é o livro mais lido. Vocês lembram do pai do André Luiz? Né? A esposa dedicada, mas tinha 8 amantes fora de casa. 8. Né? E quando ele desencarnou, e elas desencarnaram também, porque todo mundo vai desencarnar, é lei da vida, né? A desencarnação. Ele encontrou com as 8 lá do outro lado. As 8. E durante muitos anos, mais de 30 anos, elas ficaram na cola dele, porque ele prometia, né? Eu vou te dar isso. Né? Na hora que as coisas melhorar, eu vou comprar uma casa para você. Né? É o vigarista, né? Conhecido vigarista. Né? Daqui no final do mês, se Deus quiser, eu vou fazer isso e tal, e nunca fazia nada. E elas encontraram com ele lá no abismo, lá nas trevas. E elas cobraram insistentemente, por mais de 30 anos. Com o passar do tempo, 5 delas foram acolhidas. Conseguiram, tinham um coração mais brando, foram acolhidas, reencarnaram, mas 3 não largaram do pé. A mãe de André Luiz, a esposa, engraçado que não fala os nomes, pelo menos eu não me lembro dos nomes. Ela já no plano espiritual, um dia foi visitar o André Luiz. Ela estava no plano acima de nosso lar ainda. E falou para ele: meu filho, estou me preparando para reencarnar. Mãe, mas para que? A senhora já venceu tantas lutas. Mas eu preciso ajudar seu pai. E vou receber como filhas 3 das amantes. Lembra disso? Você lembra? 3. Vai ser mole essas 3 meninas? Hein? Vai amar o pai e vai detestar a mãe. Alguém conhece essa história? A psicologia chama de complexo de Édipo. Né? Elas vão amar o pai e detestar a mãe.
E quando elas ficarem adolescentes, mocinhas, vai ser mole essas 3 mocinhas? Acostumada com a vida desregrada de reencarnações passadas, vai ser fácil? Não vai ser fácil. Então, uma luta grande que a mãe do André Luiz vai receber por amor. Ela não devia, ela não precisava. Ela não precisava reencarnar para receber esses três espíritos. Não precisava. Mas ela reencarnou porque o único jeito dela ajudar o marido era reencarnando essas 3 almas e conduzindo-as, não é só reencarnar, não, porque reencarnar e pôr no mundo é fácil. Reencarnar e conduzir, entregar nas mãos de Deus, melhores do que quando nós recebemos. Esse é o desafio. Esse é o desafio da família. Para isso que existe a família. Entregar para Deus os filhos que Ele mandou para nós melhores do que quando eles chegaram. E cada um é de um jeito. Por que cada um é de um jeito? Minha mãe falava, eu entendo vocês, seu pai não é assim, eu não sou assim, e vocês são assim, vocês são assados. Eu também não sabia explicar por quê. Hoje eu sei. Viemos de lugares diferentes, experiências diferentes. Temos que vêm até de planetas diferentes. Não é o tema de hoje, mas só um trailer, né? Até de planetas diferentes. Muito bem. Então, vamos evitar as brigas, evitar as antipatias daquelas pessoas que nós sabemos que amamos, que nós sabemos que gostamos. Só porque a pessoa fez alguma coisa que não nos agradou, nós ficamos com raiva, ficamos magoados, esquecendo de que nós mesmos que vamos ser prejudicados, porque vamos ficar longe deles, dele ou dela, né? Então, vamos usar a inteligência. A doutrina espírita está aí para isso, muita gente não entende isso, é preciso reforçar. A doutrina espírita está na Terra para melhorar as nossas futuras reencarnações. Sabiam disso? Para a nossa futura reencarnação ser mais branda, ser mais leve, menos sofrimento, menos dor. Porque a nossa futura reencarnação já está sendo planejada hoje. Cada dia que passa, eu estou planejando a minha próxima reencarnação. Estou determinando quem vai ser meu filho, quem vai ser minha filha, quem vai ser a esposa, fico mais triste, quem vai ser o chefe. É o mais difícil, né? Mas não é por acaso que nós trabalhamos numa empresa, temos aquele chefe, aqueles colegas, e nós passamos a maior parte do nosso dia junto com o chefe. Tem alguma coisa especial nisso aí, não tem? Tem. Né? Vamos lá. E Mateus ainda escreveu o que Jesus falou. Assim, não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Não é assim que o padre fala na hora do casamento? É. Pois é. Tem que separar. Pois é. Tem um problema aí, não tem? Tem um problema. Casou para separar? Eu separei. Pois é. Mas tem um entendimento que nós precisamos chegar nele, né? Quando uma pessoa casa com a outra, é porque não gosta? Não, porque gosta. É porque gosta, né? Não é mesmo? Quando uma pessoa resolve casar com a outra, viver com a outra, mesmo que não case, né? Porque o que ligares na terra está ligado no céu. O casamento civil é necessário para proteger a família. Mas a vinculação já está feita. Aquele que às vezes não casou, mas tem uma vida fora com alguém, já está casado perante as leis de Deus. Isso é grave. Eu casei, separei, voltei, mas só na hora. Está muito bom. Separado só de volta. Está muito bom. Mas voltamos a namorar. Isso. É isso aí, são experiências. Todos nós estamos aprendendo. A Terra é uma grande escola. E só aprendemos as coisas fazendo. Não tem outro jeito, né? E quando é casa do outro? Vamos chegar lá.
Segura aí. Aperta o cinto. Né? Então, olha aqui. Esse versículo é muito claro. Não separeis o que Deus ajuntou. Todos os casamentos, todas as vinculações foram baseadas nas leis de Deus? Qual que é a lei de Deus que comanda, né? Qual que é a lei de Deus que dá o norte para a união entre as pessoas? A lei do amor. O casamento, a união, onde não tem amor, alguém pode ficar assustado. Meu, mas existe, nós acabamos de ver aqui nessa história. Pois é. Então, olha bem. O casamento, a união que não tem a base na lei de amor, que é uma das leis morais que está lá no livro dos Espíritos. Falar nisso, todo mundo já leu o livro dos Espíritos aqui, né? Eu sei que tem gente aqui que já leu 3 vezes. Né? O Nosso Lar também. Pela cara aqui eu estou vendo que tem gente que já leu o Nosso Lar 5 vezes. Né? Muito bem. Então vamos ler o Nosso Lar. Então, aquilo que Deus ajuntou, nós não precisamos fazer esforço para não separar. Porque obedeceu à lei de Deus, que é a lei de amor. Se existe amor, os dois não vão se separar. As circunstâncias da vida poderão separá-los. Poderão. Mas os dois, de livre motivo, não vão se separar. Mesmo que se separem por 1, 2, 3 reencarnações, um dia vai encontrar. Porque são almas afins. Conhecido também como almas gêmeas. O Soriano dizia que tem almas gêmeas e almas algemadas. Eu acrescento que existem almas gemidas. Né? Então, a questão é muito interessante. Mas eu vou contar aqui para vocês uma trova do poeta Ulisses Bezerra. Ele diz o seguinte, está no livro Trovadores do Além. Eu esqueci de falar os livros. Tudo baseado na doutrina. A única coisa que não está na doutrina é esse livro, essa história que eu contei. Ela é do Malbatan, ele é um matemático. Né? Mas eu baseei no Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, Trovadores do Além, Evangelho de Jesus, Lázaro Redivivo, do irmão X, o Malbatan, e o Consolador, Emmanuel. Né? Muito bem, então Ulisses Bezerra diz para nós: casamento, muitas vezes, é uma lista de penas sofridas, em que o casal paga um ao outro as dívidas de outras vidas. A poesia é linda, porque a poesia, em poucas palavras, resume uma história, resume uma tragédia, resume tudo. Então, o casal paga um para o outro dívidas de outras vidas. E quando o casal se dá muito bem, e não é sofrimento nenhum para eles a união, por que eles vincularam? Vocês conhecem a história do Ismalha e Alfredo? Se não me engano, o livro dos Mensageiros. Eles viveram aqui na Terra uma vida de muitas lutas. Almas gêmeas. É exemplo do Emmanuel e Lívia. Viveram no Brasil. Ele trabalhava bem sucedido nos negócios. Era um casal perfeito. Lindos, filhos lindos, sábios, cultos. Mas o sócio dele amava a esposa, amava Ismália. E um dia, quando ele saiu para o trabalho, o sócio arrumou desculpa para ir para a rua. Contratou um criminoso. Fez o criminoso ficar escondido dentro do quarto do casal. E o sócio telefonou para o companheiro: olha, tem um barato lá dentro da sua casa, tem um bandido lá. Eu vi. Ele pegou a arma, correu para dentro de casa,
Chegando lá, já estava tudo combinado. O Larápio saiu do quarto, dentro do guarda-roupa, a Ismália nem sabia. Ela estava dormindo ainda, ela acordou com o sujeito pulando a janela, e o sujeito de propósito deixou o chapéu cair. Quando o Alfredo chegou, viu o chapéu, o armário aberto, a Ismália na cama. A suspeita. Ele não estava armado, não fez nada. Ele simplesmente pegou ela e devolveu para o pai, para a família. E foi embora para a Europa com os filhos. Pouco tempo depois, naquela época, aquela doença do pulmão, como é que chama? Tuberculose lastrava. Ela, de tanta tristeza, de tanta mágoa, ela ficou doente. Poucos meses ela desencarnou. E ele viveu, ela era jovem, os filhos jovens, ele viveu o resto da vida triste e desiludido. Quando desencarnou, os dois tinham muitos méritos. Ele assumiu uma tarefa nos abismos, onde ela tinha um castelo, que ele era o comandante. Um castelo que acolhia os sofredores das redondezas do abismo. E a Ismália vinha visitá-lo de vez em quando. Passava lá o dia com ele. Leia o livro de André Luiz, eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Eu acho que esse caso está no livro Os Mensageiros. Mas se não tiver, você pode ler todos os livros de André Luiz que você vai encontrar. Eu só dei um trailer. Eu fiquei emocionado quando eu comecei a contar. Imagina vocês lendo. Eu tenho certeza que muita gente vai chorar de emoção. Pois é, e não é história com E, não, é história com H, é verídico. É verídico. Eles só mudam os nomes das pessoas para não ser identificados, porque se for identificado pode dar processo. Né? Muito bem, Emmanuel, o padre Manuel da Nóbrega, é o Emmanuel, é o mentor do Chico Xavier. Só que está encarnado, né? Deve estar aproximadamente com uns 20 anos de idade. Pode falar. Pelo que eu estou entendendo, quando eu desencarnar e meu ex-marido desencarnar, nós vamos encontrar legítimo e voltar junto? Não, só não entendeu. Aquilo que ligar aqui na Terra, está ligado lá. Aquilo que desligar aqui na Terra, está desligado lá. A senhora me fez lembrar um caso que está no livro Nosso Lar. Na época da guerra, né, a Segunda Guerra Mundial, o governador de Nosso Lar mandou tocar o clarim. Quando o clarim tocava, todo mundo da cidade ia para a praça, porque o governador ia fazer o pronunciamento. E André Luiz, que morava no Nosso Lar nessa época, foi andando para a praça central. E na frente dele tinha duas donas conversando. Uma delas era portuguesa. Olha, tua esposa, né? E ela falava, se o Manuel morrer e vir para cá, eu estou perdida. Como é que vai ser? Ora, pois, ele é muito ignorante, ele é muito bruto. Como é que vai ser? A outra disse, calma, Grenilda, calma. Ele é muito bruto, muito estúpido. Quando ele desencarna, ele não vai vir para cá, ele vai para as trevas, para os abismos. Fica calmo, entendeu? Estou dizendo para a senhora, fica calma. Olha só, o Emmanuel disse, lá na pergunta 179 do livro O Consolador, eu tenho certeza que todo mundo aqui leu, porque quando eu falei, brilhou, muitos olhos aqui brilharam. Se não leu, dá tempo ainda. Dá tempo ainda. Vamos lá. O casamento na Terra é sempre a resultante de resoluções tomadas na vida espiritual. Quando eu li isso aqui, sabe o que eu lembrei? Vocês lembram da TT Espíndola, aquela cantora? Nosso amor estava escrito nas estrelas. Aí, gente. Onde que ela buscou inspiração? Estava mesmo. Porque aqui, Emmanuel coloca na pergunta 179. Antes de vir no casamento, é planejado na vida espiritual. Nos mundos espiritual. Viu? É brincadeira? Não é brincadeira. Gente, viver na Terra não é brincadeira. Nós não podemos brincar com isso aqui não, é muito sério.
Jesus fala que até uma má resposta que a gente dá para alguém, é muito comum a gente falar, sei lá, se vira, não é? Não é comum? Jesus fala que aquele que falar isso, só que essa palavra não tinha na época de Jesus, a palavra que tinha era raca. A pessoa falava raca, cuspia e olhava para o outro lado. É semelhante ao nosso, sei lá, se vira. Jesus falou que aquele que falar isso para alguém será réu de juízo. Ou seja, vai ter julgamento no plano espiritual. Eu já fui réu de juízo. Eu me lembro de ter um julgamento. Gente, não brinca não. A vida na terra é muito séria. Nossa, tem uns aventureiros que vivem paquerando as pessoas, as moças. Nossa, não sabe o que ele está arrumando. Meu Deus. Né? Antes da reencarnação, seja por orientação dos mentores mais elevados, ou em consequência dos compromissos livremente assumidos. Olha só, quando eu assumo um compromisso, como é que eu assumo um compromisso livremente? Às vezes o sujeito é casado, ele tira a aliança, põe no bolso, vamos namorar, né? Eu sou solteiro, você também é e tal, aí está assumindo um compromisso, não está? Está enganando a moça, a pessoa, ou ao contrário, está enganando. Vai ter que responder por isso. Olha só, compromissos livremente assumidos antes da nova reencarnação, razão pela qual os casamentos estão previstos no quadro escuro, olha só, não é quadro luminoso não, quadro escuro das provas expiatórias. No quadro escuro das provas expiatórias. Nosso mundo é mundo feliz? É mundo de provas e expiações, onde o mal sobrepuja o bem. E não precisa ir longe. Nós temos notícias de guerras, ameaças de guerras todo dia. Ultimamente estamos recebendo notícias de ameaça de guerra nuclear. Olha que coisa horrorosa. Então é um mundo de provas e expiações. No quadro escuro das provas, a maioria dos casamentos, gente, olha só, a maioria dos casamentos é provacional. Provacional. Ou das missões que regeneram e santificam. São raros. Quando o casamento missionário ocorre, o casal sofre demais. Exemplo de Emmanuel e Lívia, né? O senador, todo mundo deve ter lido 2000 anos. Não? Está perdendo. Nossa Senhora! Quem não leu 2000 anos não entra no nosso lar. Tem 3 perguntas na portaria sobre o livro. Se não souber responder, 2000 anos, precisa ler. E nós vamos ver também o caso de Alfredo e Ismael, alma gêmea, casal, olha que sofrimento, porque é alvo da inveja. Alvo da inveja. As trevas querem destruir esse casamento. Os inimigos gratuitos querem destruir. Né? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, temos aí que a infelicidade no casamento é um dos sofrimentos de que sois as mais das vezes os culpados. Nossa! Allan Kardec falando aqui. A infelicidade no casamento é um problema que, na maioria das vezes, nós mesmos somos os culpados. Julgas, porventura, que Deus te obrigue a permanecer junto dos que te desagradam? Julgas, porventura, que Deus te obriga a ficar junto com alguém que você não é feliz? Isso não é de acordo com a misericórdia divina. Esses 2000 anos que o ano é Puro lentos. Isso mesmo. Tá lembrando. Aí, tá vendo? Dá para reler ainda, não dá? Fica mais fácil, pessoal. Existe as novelas que contam. Pois é. Nunca foi tão fácil, né? O problema é que nessas uniões, quase sempre buscais a satisfação do orgulho e da ambição. Olha só. Mais do que a aventura de uma afeição mútua.
Sofreis então as consequências de vossa ambição. Então, os problemas do casamento, nós mesmos somos culpados dele. Se nós pararmos um pouquinho, se formos um pouco mais humildes, menos egoístas, se colaborarmos mais um pouco dentro de casa, se puxarmos assunto com fulano, puxarmos assunto com ciclano, nós reatamos os laços. No nosso emprego não é assim? No nosso emprego a gente faz bravata com alguém? Não, por quê? Porque senão vai ser demitido. Vai fazer bravata com seu chefe para você ver. Tem 50 lá fora querendo a sua vaga. Porque dentro de casa nós vamos ser grossos com as pessoas. Porque dentro de casa nós vamos humilhar nossos filhos. O espírita não faz isso. Então eu preciso reconciliar. Jesus ensinou: reconcilia depressa com teu adversário, enquanto está a caminho com ele. Porque se não reconciliar, será levado ao tribunal, será levado à prisão, e a prisão se chama... Como é que se chama a prisão? O evangelho é simbólico, viu, gente? A prisão é a reencarnação. E da reencarnação não sairá enquanto não pagares até o último centavo. Se nós temos dificuldade com alguém, vamos amar esse alguém. Não é à toa que nós estamos com ele ou com ela. Vamos amar. Vamos dar bombom, bala, chicletes. É isso mesmo. Precisa ser assim. Oh, que bom que você chegou. É muito melhor escutar isso do que escutar e sujou. Quem está vindo lá? Isso é agora, né? Tá vendo? Então vamos ser agradáveis. Uma balinha, uns chicletes. Todo mundo gosta, encanta todo mundo. Quebra o gelo. Eu trabalhei numa empresa que tinha um gerente lá, coitado, ele vivia estressado. E porque toda hora chovia problema em cima dele. E quando vinha alguém muito bravo com ele, ele tirava do bolso uma balinha dessa de house e dava para a pessoa. Enquanto a pessoa está chupando a balinha, está acalmando. Sabedoria. Né? Muito bem. Eu estou pensando aqui, minha mãe. Só está pensando? Que coisa boa. Minha mãe vai voltar com meu pai. Eles viveram mais de 50 anos? Juntos. Minha mãe se casou. O portão da casa do meu pai me encheu de mulher querendo meu pai. 50 anos juntos, valioso. E no lugar daquela florzinha que ele perdeu, ele não colocaria ninguém. Muito bem, sabedoria dele. Falando com ele, se o senhor quiser namorar e casar de novo, nós concordamos. Ele não quis. Sabe por quê? Ele se casou, ele também se casou. Sem casar com ninguém. Muito bem. Isso porque ele é muito sábio, é um espírito maduro. Porque ele sabe que se ele vinculasse com alguém aqui na Terra, o que estaria acontecendo no plano espiritual? Estaria vinculado também. Lá no livro Nosso Lar tem um caso de uma família que mora um homem e duas mulheres na mesma casa. Eu conheço uma família que a mulher é casada e a filha dela também é casada com o mesmo marido da mãe. Entendi. Só que precisa entender, os dois lá no plano espiritual do Nosso Lar que eu disse para vocês, eles não viviam uma vida marital. Né? Porque o marido ficou viúvo com a esposa que ele amava e ficou viúvo jovem e ele resolveu casar-se de novo. Vinculou. Então lá no plano espiritual, quando os três desencarnaram, os três estavam juntos lá. Gente, viu? Brinca com essas vinculações clandestinas, né? Extraconjugais. Está arrumando sarna para coçar do outro lado. Viu? Olha aqui. Marcelo Gama, o poeta, disse: o lar que nada sofre e vive somente em festa lembra uma castanha fechada. Ninguém sabe se presta. Nossa.
Tem família que ninguém sabe o que acontece lá. Tem família que não dá nem bom dia para os vizinhos. Você olha para lá, parece um cemitério, tudo fechado. Só Deus sabe o que está acontecendo lá. Viu? Só Deus sabe. Então o poeta diz aqui, o lar que nada sofre e que vive somente em festa, lembra uma castanha fechada. Ninguém sabe se presta. Todo mundo tem luta, não tem? Todo mundo. Então, se tem uma família, se tem um lar que está muito bom, que está muito bacana, que está muito especial, pode saber que tem problema. Né? Vamos lá. Imutável só é o que Deus, o que vem de Deus. O que vem de Deus não muda. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. Mas as leis humanas mudam com o tempo. O divórcio é uma lei humana que foi aprovada. Não é? É uma lei. Hoje tem lei para o divórcio. Antigamente não tinha. Antigamente a mulher ou o marido era obrigado a viver junto. O que acontecia? Adultério, assassinato, espancamento. Os filhos, todos deformados psicologicamente, infelizes. Né? Então a lei civil muda para atender às necessidades. Essa lei ainda está tendo muitos que não aceitam. Pois é. Aí mata eles. Mas a lei divina que rege a união entre as pessoas, como é que se chama mesmo? Lei do amor. Então, onde a lei do amor não existe, já está separado. Já estão separados. Então, o divórcio só vai oficializar o que de fato já existe. Então, quis Deus que os seres se unissem não pelos laços da carne, mas também pelos laços da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse para os filhos. Isso é mais bonito, gente. Para que a afeição mútua entre os esposos também se transmitisse aos filhos. O casal que ama, ama também os filhos, e vive a cuidar deles, e a fazê-los progredir. Está vendo? Quem é professora sabe quando a criança é amada. A minha esposa é professora daquele período lá, prézinho, né? Ela sabe quando a criança é amada, ela sabe quando o casal vive bem. A criança é diferente. Então, nós pais somos responsáveis pela felicidade ou pela infelicidade de nossos filhos. Sabia disso? Então, nós temos a obrigação de cultivar a paz dentro de casa, dar segurança para as crianças, para que eles cresçam seguros, sem medo, porque o mundo é cruel. O mundo vai exigir deles coisas que eles não estão prontos para fazer, porque nós não os preparamos, não demos para eles segurança, confiança, fé religiosa, colocamos de frente para a televisão ou mandamos para a rua. Celular. Estamos destruindo os espíritos que Deus colocou nas nossas mãos. Vamos ter que prestar contas, porque esses filhos não são nossos. Lembra do Khalil Gibran, o poeta dos anos 70? Lembra? O livro chama-se Deus Negro. Tem uma página que fala sobre os filhos. Eu não me lembro de tudo, mas ele fala assim: nossos filhos não são nossos filhos, são filhos da ânsia de viver. Ele não era cristão, né? Era libanês. Então não ia falar Deus. São filhos da ânsia de viver. Quando eu separei, o meu filho achou que ele era dono do mundo. Entendi. E quando ele confrontou
dentro da escola. Pois é. Aí tem a mãe, tem que estar lá na cola, né? Aí o que aconteceu? A escola ligava para a casa do pai, ele falava que o pai dele não estava lá. Entendi. Aí meu ex-marido cobriu e me ligou. Falou, vai na escola que o negócio está feio. Isso. Eu fui. Mas eu só tive a pessoa falando na hora, na hora. Vamos voltar para cá que eu vou explicar isso aí agora mesmo. Peguei meu menino, pedi o diretor para chamar o meu menino, chamou meu menino, eu acabei com o meu menino dentro da escola, falei, eu separei do seu pai, não separei de você não. Entendi. Eu duramente eu te quebro todo. Muito bem, agora vamos, segura aí um tiquinho. Daqui a pouquinho deixa a senhora falar, tá? Vamos voltar aqui que eu tenho umas coisas aqui para falar e eu acho que a senhora vai servir para isso aí que a senhora está falando, tá bom? Então, as uniões infelizes acabam tornando-se criminosas. Olha aí, as uniões infelizes acabam tornando-se criminosas. Mas as uniões infelizes, elas só são infelizes ao longo do tempo, porque ninguém casa com alguém porque odeia a pessoa, né? Então no início tudo felicidade, não é mesmo? Por que ocorre essa mudança? Porque antes do casamento, os espíritos que precisavam reencarnar naquela família criam uma ilusão no moço e na moça, para que eles fiquem apaixonados. Um não veja o defeito do outro, um não veja o vício do outro. Depois de casados, né, esses espíritos que vão encarnar como filhos continuam sustentando essa tensão no mundo espiritual. Mas à medida que eles vão reencarnando, vai diminuindo a quantidade de espíritos mantendo aquele casal unido. Aí o casal começa a enxergar, né? A mulher fala para o marido, você está roncando de noite. Ele fala, pera, mas você está parecendo a bruxa do 71. Não, mas eu casei com um príncipe, eu acordei com um sapo, né? E aí, por aí vai. Mas se não tiver aquilo que o Chico Xavier ensinou, Chico Xavier ensinou aqui numa entrevista, tá? Numa entrevista, eu quero que vocês gravem bem. Olha aqui. Esse relógio não para, tem alguma coisa errada nesse relógio. Olha lá, Chico Xavier, numa entrevista, o casamento, para ser sólido, deve ser uma união de almas afins. Mas sem espírito de tolerância, casamento algum vai adiante. Quando eu me casei, eu não me casei no religioso. Eu não me casei no religioso, eu não sou católico. Por que eu vou casar com religioso? Não sou casado religioso, não. Viu? Mas eu me casei no civil, ao lado da União Espírita Mineira. Sabe quem cartório que era? Falei, eu vou dar bobeira? Vou casar do lado da União Espírita Mineira. Né? Me casei ali. Eu me lembro até hoje quando o juiz de paz falou, ele pagou a cerimônia, olhou para mim, para ela e falou, meus filhos, se vocês querem continuar juntos, toleram um ao outro. Se vocês não tolerar um ao outro, o casamento de vocês não vai durar. Lembro disso até hoje. Ficou marcado. E o mais impressionante, a porta era de vidro, não sei se ainda hoje é, e devido ao fato de muita gente pôr a mão para abrir tudo, a minha esposa tirou um retrato ali, na entrada. E na hora que revelou, o reflexo das mãos virou um buquê de flores. Um buquê de flores. Está vendo, gente? Então, o Chico Xavier disse, a união de almas simpáticas é uma raridade na Terra. É uma raridade a união de almas simpáticas, porque quase todos estamos vinculados a nossos compromissos de vidas passadas. Viu? Ligou na Terra, ligou lá. Ligou lá, ligou na Terra. Tem gente sem fora, não. A nossa vida aqui na Terra tem suas raízes em vidas passadas.
Muito cuidado com as tripulias aí, com os pulares de cerca, muito cuidado. A coisa é séria, né? Com o passar do tempo, o casal que descobre entre si certas diferenças não deve se assustar. Por quê? Os filhos já reencarnaram. Acabou o suave encantamento. Acabou o suave encantamento. Os espíritos todos já reencarnaram. É natural que seja assim. Se não houver amor, que pelo menos haja respeito. Palavra do Chico, não é do Emmanuel, não, nem do André Luiz, do Chico, numa entrevista. Tenho visto muitos casamentos se desfazerem por causa do extremo egoísmo. Tenho visto muitos casamentos se desfazerem por causa do extremo egoísmo. O que é egoísmo? O marido manda dentro de casa porque ele tem um salário bom, né, e tal. A mulher fala assim: eu vou arrumar um emprego para mim, você vai ver. Eu também vou fazer o que eu quero, vou mandar aqui também. Não preciso do seu dinheiro mais, não. Olha aí. E os filhos, como é que fica nisso aí? Aí sai, o Emmanuel fala, saem os dois para tentar a sorte na mina. O Emmanuel não usa essa palavra. Os dois saem de casa para tentar a sorte na mina, para ver quem é que manda mais dentro de casa. E os filhos, como é que fica nessa história? Mais uma vez o dinheiro está prevalecendo. O poder está prevalecendo, a autoridade baseada na riqueza, e não a autoridade legítima, a autoridade moral, que não se dispõe ao mínimo sacrifício e à mínima renúncia. Estamos ainda muito longe do amor com que devemos nos consagrar uns aos outros. Olha aí, estamos ainda muito longe do amor que devemos consagrar uns aos outros. Mas nada nos impede de começar a exercitar a paciência, o perdão e o silêncio. Hoje. Tem um monte de coisa para falar, mas eu não deixo. Agradeço demais a paciência de vocês, a tolerância de vocês, e rogo a Jesus para ir na casa de cada um, trazendo paz, saúde e harmonia. Muito obrigado a todos. Boa noite. Nós agradecemos. E realmente esse assunto é muito extenso. Ele cabe bastantes dissertações sobre o conteúdo. Mas fica com a próxima. Isso é gostinho de quero mais, né? Meus queridos, recadinhos rápidos. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Todo mundo aqui conhece o Evangelho do Lar? Não conhece? E aqueles que conhecem, implantaram o Evangelho no Lar? Sim ou não? Sim, sim. Ótimo. Então eu vou fazer um pedido para vocês. Aqueles que não implantaram, comecem. Aqueles que já implantaram, fortaleçam. Porque essa luz no lar não pode ser desligada e não podemos deixá-la a relevância, numa condição irrelevante. Ela, nesse momento que nós passamos de transformação do órgão, ela é de extrema importância. Bom, visando isso, a casa oferece um auxílio para aqueles que já implantaram e não estão conseguindo ir bem, e para aqueles que querem implantar. Essa orientação vocês buscam ali na recepção, que as meninas vão orientar vocês. De repente, marcar até um dia, a equipe vai até o lado de vocês, ajuda na implantação desse culto no lar. Outro recadinho: o atendimento fraterno ocorre na casa na segunda e na quartas-feiras, de 19 às 19h30. E a gente pede só para guardar no salão, vai ser chamado. Também, nas quartas-feiras, no mesmo horário, de 19 às 19h30, existe a orientação espiritual. A gente pede para guardar até o final da reunião para receber. E também aos segundos e quartos sábados dos meses, de cada mês, a partir das 14 horas, nós temos o abraço de luz, que é um atendimento aos irmãos que estão voltando e às gestantes. Mas eu gostaria de falar hoje com mais dedicação, mais carinho,
ao seminário em defesa da vida, que ocorrerá no próximo dia 17 de setembro, de 14 às 18h40, aqui na casa. Nós temos o cartaz ali fora também fixado. Leiam a entrada, precisa ser feita uma inscriçãozinha, vocês podem fazer na recepção. Existe um QR Code também no cartaz, para aqueles que quiserem fazer a inscrição online, sinta-se à vontade. Nós vamos adotar esse ano o tema aborto, a eutanásia e o suicídio sob a ótica do amor. Vale realmente muito a pena, pessoal. E depois nós temos um lanche coletivo, cada um pode contribuir com o que tem. É um momento muito agradável, uma tarde muito agradável. Sintam-se convidados, mas a gente precisa que vocês façam as inscrições, porque nós temos um número limitado de vagas, ok? Meus queridos, vamos agradecer a Jesus pela oportunidade bendita que aqui recebemos, o trabalho, o aprendizado, o esclarecimento. Ó Divino Mestre, irmão maior de todas as horas, agradecemos a Jesus pelo amparo aqui hoje recebido para a execução dessa tarefa. Agradecemos a Jesus por essa maravilhosa bênção. Divino Mestre, te rogamos o amparo e a proteção dos nossos dias, dos nossos caminhos, para que possamos pôr em prática, Divino Jesus, tantos conhecimentos a que tivemos acesso. Jesus, rogamos principalmente nesse momento por aqueles que passam por provas maiores que as nossas, muitas delas de extrema dor, de extremo desespero, que fazem com que esses irmãos não consigam lembrar de teu nome. Mas ainda assim, Jesus, apelamos para a tua misericórdia, para o teu amor, para o teu carinho, que socorro, amparo, proteja e esclareça. E te rogamos a Jesus que fica conosco mais essa semana, e que assim seja. Meus irmãos, aqueles que desejarem paz, formam a fila à direita, motivo da caridade do silêncio, vão com Deus e paz profunda a todos.